Fazer uma respiração, sentindo. Vamos fazendo uma respiração, sentindo um verde, o verde que limpa muito intensamente, um azul que traz calma, um rosa que traz amorosidade. E que nesse momento possamos nos unir a toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz, a todos esses irmãos que estudam conosco, sentindo toda a equipe do Pingo de Luz e com nossos corações abertos, a nossa mente também, que possamos ter uma tarde de muita serenidade, de muita harmonia e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos para ajudar a combater esse adoecimento. Existem os remédios energéticos e espirituais que contêm essências curativas de esferas elevadas. Sua propriedade principal é a higiene dos corpos sutis, provocando o consequente expurgo das colônias de micro-organismos da fauna e da flora microscópica degenerativos da saúde. Alguma dúvida? O que é isso? Homeopatia, Valéria? Não. Ah, não? Pode, tá vendo? Não. Isso daqui, ó, que nem se a gente for remédio energético, são as energias que eles vão colocando através das ervas. Pode ser uma homeopatia? Pode até ser, mas ali não é nenhuma medicação em especial que a pessoa toma, mas sim aquilo que eles utilizam. Quando eles pedem para a gente mentalizar aquele verde, o verde mata, que é para quê? Para fazer toda essa limpeza, essa quebra dessas energias. Através das plantas, através de toda a natureza. Oi. Mas aqui ele deixa bem claro que são remédios energéticos espirituais, não são físicos, tá? Por isso que eu falei que não era homeopatia. Tá, não é mesmo. E dos corpos sutis, né? Então a gente sabe que vai ser limpo o duplo e o perispírito, porque o físico não. Mas o duplo e o perispírito sendo limpos, vai chegar no físico. Deu para compreender? Deu. E aí quando ele fala de micro-organismos da fauna, flora microscópica, degenerativos da saúde, ele está falando daquelas que estão atacando esses corpos sutis também. Valéria, você falou que é limpo o duplo e o perispírito. Isso. Limpo o duplo e o perispírito. Sabe por quê, gente? Ó, vamos parar para pensar um pouquinho. As larvas astrais, a gente vê? Não. 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 E onde elas ficam? O médium vê, dependendo do trabalho. Não. Ou não? Não. Não? Tá. As larvas, não. A gente vê o quê? A gente vê os aparelhos. Ah, sim, sim, sim. E isso num trabalho de desobsessão, mas assim. Mas as larvas, não. Vamos pensar, como que é uma larva? Qual é o tamanho de uma larva, Sérgio? Minúsculo. São minúsculas, Titica. são gigantescas. Elas são grandes. Então, isso está no ar, que a gente também não vê. Tem larva que são... Dependendo da espécie, né? Dependendo. Mas a gente na astral, a gente não... É que é difícil... Para mim é difícil falar, porque por enquanto eu não vejo nada. Eu estou melhorando. Enquanto eu não vejo nada, mas com os olhos do espírito você vê de forma diferente, né? Então, assim, vamos melhorar isso aqui. O Sérgio falou que por enquanto não vê nada. O que eu vejo, tá?
quando a gente está fazendo uma análise. Eu vejo aparelhos, quando existem. Eu vejo muito bloqueio de bulbo, mas essas larvas eu não vejo. O que é bloqueio de bulbo? Já que você falou. É quando fica muito concentrada essas energias de revolta, de ansiedade, de incompreensão. Aí, o que acontece? Quando a gente está com um nível muito denso, a gente acaba trazendo irmãozinhos. E aí, toda essa parte do bulbo fica totalmente escura, fica totalmente bloqueada. Então, a gente já sabe que ali tem alguma ação. Por quê? Porque se a gente for ver lá o desenho do Sérgio, dos chácaras, ó, pegando aqui, pega o frontal, que está ligada a uma das nossas glândulas, que trabalha a mediunidade. Aí, travando tudo isso, são eles que têm um certo comando. Também um dos pontos preferidos dos obsessores para poder desligar, diminuir a ligação entre o espírito e o corpo físico. Aí eles podem atuar na obsessão com mais facilidade. As energias. Ô, Sérgio, Oi. ou Valéria, eu não sei, o bulbo, sem interferência nenhuma, qual a função? Sem interferência, normal, tá? Qual para o funcionamento dele? O que ele faz? Ele leva sangue? Eu estou tentando encontrar aqui, não acho. O bulbo ele tá, na realidade o bulbo não é uma, pelo que Não eu é um entendo, chakra. não é um órgão, tá? É uma região, Não é a existe, região não. Tá. mas ela existe está no corpo bem físico. próxima do cerebelo. Nossa. Que está próxima da glândula. Aqui. O bulbo, tá vendo? Tá aqui, não, desculpa, eu falei besteira. O bulbo é o início da coluna vertebral, lá em cima, no cérebro. Sim, sim. Tá? E ele está próximo, está ligado à glândula pituitária ou hipófise. Tá. E aí, essas glândulas são as nossas glândulas de mediunidade. Você bloqueando elas, a gente não vai conseguir estar em contato com o plano superior. E consigo mesmo também. É. Mas principalmente, né? Porque é o superior que vai nos tirar. Compreendeu? Tudo bem? Quando, Valéria, você está falando isso, tem situações que acontecem, dependendo do aborrecimento da energia que é gerada, né, muita densidade, eu sinto bulbo. Automático, assim, até antes de dor de cabeça, antes de gasto, tudo se traduz do bulbo. Então, é uma sensação, você percebe que é espiritual, mas já fica no físico, né? Aquela sensação de peso, parece que a cabeça aqui atrás fica aberta. É como se, parece que vai começar uma crise de labirintismo, mas não é labirintismo, porque é um peso, você sente um negócio. Se eu fechar o olho quando eu faço meditação, quando eu estou em situação assim, eu vejo até escuro mesmo, né? E aí é muito interessante quando depois eu sinto eles trabalhando e a sensação é que fecha, equilibra, sai todo aquele desconforto e fecha. E é geralmente quando tem situações assim, ou eu me aborreci com alguma coisa, engoli um sapo, né? Me deixei levar para alguma situação, é batata. Ele já vem com muita intensidade. E aí eu já percebo mesmo, já fui em médicos e tudo, já desencanei dessa parte, eu sei que realmente é energia mesmo, né? Que pega, que desequilibra, que eu permito, né? A gente não pode esquecer que as energias vão se concentrar nos órgãos de maior sensibilidade nossa.
Tem gente que vai ser no bulbo, tem gente que Tem vai gente ser no no bulbo, gástrico. tem gente que vai pro gástrico, tem gente que vai para Pro o laríngeo. laríngeo, Cardíaco, né? o Com cardíaco, taquicardia. É. pro tímico. Muita gente, E quando tem problema emocional, eu sou assim, fica. sinto uma dor aqui, parece que eu recebi uma flechada. E quando é Também muito tenho isso, forte, Sérgio. reflete aqui nas costas, na mesma Eu altura. tenho isso. Então, se a Eu gente vê tenho isso aquela e figura aqui, se parece você, que está tendo um infarto, né? Dói é isso aí. assim. Se a gente vê aquela figura que eu mandei, a gente vê que no cardíaco, você nas costas o oposto, não é O humeral, né? não, Ali Não. atrás do humeral. aqui, não é o mesmo. O humeral é no ombro, tá? Aqui, ó, o humeral. Dá uma viradinha. O humeral é aqui, ó, Isso. Mas o Ah, tímico, tá. no lado esquerdo. como pôs naquela figura lá, Tá. todo chakra que é na frente, nas costas. ele tem nas costas, né? Então, quando você fala de cardíaco e tímico, ele está aqui. Então, às vezes eu sinto doer aqui muito forte e aqui o reflexo, né? O frontal é o único que ele não é tão direto assim. Ele é aqui em cima, E aí mas o outro lado dele é aqui no bulbo, entendeu? E é por isso que a gente sente tanto, porque ele está travando. E o frontal é o quê? Ele é a terceira visão, ele se abre para a espiritualidade. Quando a gente tem evidência, é por aqui que a gente vai estar. É no frontal. Então, assim, tudo tem uma ligação. Uma coisa que a gente aprendeu ontem. Esse chakra nós perdemos e ele está começando a se abrir agora, mas nós perdemos na época do dilúvio. Olha quanto tempo esse chakra foi fechado para gente. Qual, Então, Valéria? O tímico? Tímico. O tímico? Tímico. Ele começa. Quem nos ensinou isso ontem foi a Mônica, que a gente está fazendo o curso da Mônica. Então tá voltando agora. Tá voltando desde 1980. Começou a se falar do tímico. Então temos muito pouco tempo de conhecimento do tímico. Tá? Tudo bem? A função terapêutica espiritual saneadora traz inúmeros benefícios, tornando-se um aporte vitamínico que oferece alívio e sensação de leveza. É como uma asepsia de profundo alcance, de forma que na mente prossiga com mais vitalidade o processo lento de harmonização do conjunto dos corpos sutis, com evidentes reflexos na vida corporal e no estado mental. O que significa isso? O que você anotou aí, Cecé? Significa o quê, gente? Que através do passe, ele vai dar o quê? Um aporte vitamínico. Eu vou ganhar um boom, mas eu vou ter que fazer a minha parte. E muitas vezes a gente pensa ao contrário, a gente pensa que o passe é que vai resolver a nossa vida. Aí a gente entrega aquele pacote para casa onde nós estamos. E não, a gente vai ter que caminhar. Aí o Sérgio pegou no outro parágrafo, na medicina da alma. O princípio da prioridade é fundamental. Em uma comparação, seria como perguntar como orientar um cérebro, sendo que o estômago está vazio. Como tratar uma ferida sem limpá-la? A prioridade para corpos doentes é o alívio. E alívio significa tirar o excesso para encontrar o essencial. Descartar a sobrecarga para tornar possível carregar o que precisa. E aí Isso é fantástico. continuidade do que a Valéria está falando, né? Na assistência espiritual, o que a gente faz é trazer esse alívio, né? Tirar o excesso para encontrar o essencial. Então é como se a gente tivesse na assistência espiritual, as pessoas, né, que estão necessitadas de assistência espiritual, elas estão tão sobrecarregadas que elas não conseguem achar o caminho da saída para o desafio que ela está enfrentando. Então a assistência espiritual vai lá, elimina esse excesso que causa essa dificuldade e a pessoa consegue levantar a cabeça e falar assim, eu preciso andar para esse lado para sair do buraco que eu tenho. Mas quem vai andar é a pessoa. E quando a pessoa não consegue compreender isso,
ela vai ficar ali, ela vai ficar chateada, porque não tem grupo que consiga Esses centros são muito fraquinhos. fazer isso. E aí... Não, quando o Sérgio fala isso é porque a gente já escutou bastante. Não estou inventando, não. A gente escutou muito A isso. gente já escutou muito, a gente já escutou, poxa, vocês não fazem aquilo que eu estou precisando. Como a gente já escutou bastante disso. Então, e não foi só na Casa de Pedra, no Pingo de Luz também, tá? Então, assim, faz parte, a pessoa quer um pacote Pronto, né? que ela ainda não conseguiu compreender. Não chegou no tempo dela. Na hora que chegar o tempo dela, ela vai entender todo esse pacote. Mas por enquanto, e não adianta a gente discutir, a gente ficar chateado, a gente achar que a gente está sendo injustiçado. Fiz o meu melhor, tô aqui, a casa está aberta para quem precisar. Mas a gente não deve, não é que a gente não pode. Com todos esses anos de trabalho, eu compreendi que quando a gente carrega alguém nas costas, uma hora o preço vem. Porque a gente não vai solucionar. E a gente vai ser cobrado por uma coisa que a gente não conseguiu fazer. Se a gente está conseguindo fazer pela gente mesmo, a gente está de boa nessa encarnação. Porque muitas vezes a gente não faz nem pela gente. Então, o principal... Muitas vezes não. Poucas vezes a gente faz, né, pela gente. Então, vamos trabalhar a gente e depois a gente auxilia o outro. Saúde, em se tratando de casos agudos ou crônicos, deve ser cuidada com sabedoria, para não incorrermos em atitudes agressivas que podem agravar ainda mais o equilíbrio desejável. Em nosso plano, usamos com frequência tais ungüentos, que servem como verdadeiros e seguros termômetros da natureza, para delinear a continuidade dos tratamentos. Nós fazemos isso no Pingo de Luz? Fazemos os ungüentos. Mas o que seriam essas atitudes aqui agressivas? Tá, para não incorrermos em atitudes agressivas. Tá, depois eu te respondo essa. Quando que a gente faz os ungüentos? Fazemos diariamente, quando pedimos para a corrente dos índios, pretos velhos, caboclos e dos médicos do espaço colocarem os emplastos nas pessoas com Covid, nos pulmões, no sistema nervoso central, no circulatório e no gástrico. Compreenderam? Se eles dão um choque, claro que eles vão, mas o que vai acontecer conosco? Temos condições e é de unguento ou emplasto que a coisa funciona. Foi a Valéria que teve essa sensação, nossa. Não, foram eles que pediram para ser falado. Quando a gente fala alguma coisa, nunca somos nós, não, que estamos encarnados. A ideia não é nossa, a gente só é telefone. Entendeu? E todo mundo doa um pouquinho para esses momentos darem certo. Vamos lá, Leda. Saúde. Vamos lá, deve-se... Saúde, em se tratando de casos agudos ou crônicos, deve ser cuidada com sabedoria, para não incorrermos em atitudes agressivas. Vamos lá. Eu falei para vocês. Eu vou dar o meu exemplo. Vai. Quando eu estava lá internada, eles não poderiam estancar de uma hora para outra a minha hemorragia. Eles tinham que fazer o meu organismo reagir. Se eles estancassem, eu poderia ter qualquer outro tipo de problema. Poderia se formar novos trombos, tudo isso. Então tem que ser, não é na agressividade, tem que vir lentamente para ter o corpo reagir, porque o corpo uma hora vai reagir. Então, quando é esse agressivo, ninguém vai sair de uma crise. Estou numa crise, vai passando lentamente. Mas no que diz respeito ao tratamento espiritual, não se pode chegar, por exemplo, para uma pessoa que está completamente descarregada de energia
ir lá e fazer um aporte energético muito grande, porque você vai causar um desequilíbrio tão grande na pessoa que vai ser pior. Entendeu? A gente não pode esquecer que o nosso corpo, embora doente, ele está acostumado com aquela doença. E uma mudança muito rápida pode causar malefício para a pessoa. A gente dá um exemplo do quê? Se a gente for trabalhar em desobsessão e a gente for tirar aquele que está obsediando, cortar totalmente as ligações, aquele que estava sendo obsediado vai sentir falta. E às vezes fica doente, chega até a pensar em morte porque ele está sentindo falta daquele que obsediava. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir trabalhando os dois bem lentamente, fazendo um desligamento, né? Um compreendendo que precisa se reformar, o outro compreendendo que precisa evoluir de outro lado, aí é feito. Mas isso leva tempo. Não é chegou e... Assim acabou. Não tem pó de pilim-pim-pim. Principalmente nos casos de simbiose e possessão. Quando são casos tão graves de obsessão que a eliminação de um dos lados, né, tirando o obsessor, pode causar até a morte do obsediado. Tá? Aí você fala, nossa, pode acontecer isso? Porque é um choque muito grande, né? Como se tirasse um braço da pessoa, um pedaço dela. Lembrando que simbiose é um tipo de associação onde que um depende do outro, né? Aí se você tira um, o outro perece. Tudo bem nesse capítulo? Eu queria saber uma coisa. O timo e tímico é a mesma coisa? O timo e o tímico? Sim. Ele a gente sente aqui, mas ele está lá atrás, né? Também. Porque o chakra sempre está na frente. Porque antigamente a gente ouvia falar em timo, não em tímico. Né? Timo, eu acho que... É glândula, né? É glândula, não é? É a glândula. E tímico é o chakra, E tímico é o chakra. Só que os dois ficam muito próximos, né? É isso aí. O timo fica no peito, bem na região do chakra tímico. Perto do cardíaco, né? Isso. Bem aqui nessa região aqui do osso externo. Sabe qual que é o osso externo? Esse aqui que junta as costelas, né? É bem nessa região. Nós temos aí a especialista. Emília, pode ajudar a gente aqui? É mesmo. Coitada, né? Ele fica perto do externo. Então, quando as crianças tinham, né, o timo, né? Depois sumiu, né? Justamente por causa disso, né? Aí depois não se falou mais. Aí depois agora, que nem você está falando, que a Mônica agora está trazendo isso de volta, né? A gente está fazendo o curso dela e ela trouxe isso pra gente, que a gente perdeu a função dele. Ela falou um pouco de chakras ontem e ela falou o tímico, a gente perdeu a função dele na época do dilúvio, né, com tudo aquilo que aconteceu. E aí ele falou assim, essa função tá voltou a partir de 1980. Então a gente está se adaptando com esse chakra. Alguns conhecem, se você for falar com o oriental, ele trabalha perfeitamente com ele, tem um trabalho muito grande, mas pra gente ocidental a gente já não trabalha tanto, né? Mas a gente... Pelo que eu sei, o timo, ele foi reduzindo, né? Ele foi ficando murchinho, né? No e agora físico, ele volta, né? No físico. É por causa disso. E agora eles estão retornando. Então ele tem assim... Valéria, você falar que ele perdeu assim um pouco a sua função, ficou de lado. Esse dilúvio aqui, que dilúvio? De Noé? Que dilúvio? De Noé? Meu Deus! Por isso que ela nos passou ontem. Teve outro? Não teve outro. Não. Teve outro dilúvio? Não. Não teve mesmo, Leda. Mas é por causa do tempo. Meu Deus!
Eu fiquei assustada pelo tempo. Ela trouxe o conhecimento ontem, na aula. Vamos ver se a gente não perde mais nada, né? A gente começa a ganhar. A gente vai perder o siso, né? A gente já perdeu a gente já foi perdendo tanta coisa. Vamos ver se a gente para e começa a ganhar, porque o negócio tá feio. Ah, meu pai. A gente hoje, eu não vou começar o capítulo 4. Por mais vontade que eu tenha de começar o capítulo 4. Porque essa conversa dele... Abrir os caminhos da vida. Não vai começar, né? Nossa, eu vou ler isso aqui. Mas eu ia comentar sobre... Vamos, sobre isso? Você já ia comentar? Jura? Então começa, que dá tempo. A mudança da sua vida começa na forma como você pensa sobre si mesmo e na forma como você sente tudo aquilo que faz. Isso é o resumo daquilo que a gente viu no estudo que a gente fez do livro passado, né? Escutando o sentimento. Então, a mudança da sua vida começa na forma como você pensa sobre si mesmo e na forma como você sente tudo aquilo que faz. E a pergunta que eu faço é, a gente já está mudando essa forma? Já. A forma como pensa sobre si mesmo? Já. Como sente Já. tudo que faz? Já. Esse santo lógico que está. Tentando. Não, então, já estamos começando. Lógico, a outra tá tentando, então a gente tá no meio. Estamos indo, mas... Tô engatinhando. Estamos indo. Tô engatinhando. Já começamos. Já começamos sim, Leda. Já começamos. Tá certo. A gente já começou, mas ainda é difícil a gente não se culpar das coisas. Não é verdade? É verdade. Não ficar frustrado com os outros. Não ficar contrariado com as situações. Tudo aquilo que é externo ainda nos afeta demais, não é verdade? E quando a gente começa a pensar... Quando for isso da gente não sentir nada, meu Deus, nós vamos estar em Sérgio. Anos-luz, né? Ainda falta muito para a gente ter essa consciência. Mas mudar a forma como a gente pensa sobre si mesmo passa por isso. Passa por isso. Entendo. Só pra gente ter mais Você viu ontem a Mônica? Viu ontem, Valéria, a Mônica? A do pai Joaquim? Joaquim. Foi maravilhoso, né? Maravilhoso. Todo caminho da vida, para ser aberto, solicita mente e sentimentos abertos. Nós temos mente e sentimentos abertos? Mais ou menos. De vez em quando, quase nunca. Mais ou menos tudo. De vez em quando, assim. Depende, né? Depende, né? Da situação, né? Eu estava pensando, depende da ocasião. Vamos passar, né? Se for doer muito, vamos passar, né? A gente pode deixar um pouquinho mais lá para frente, aí a gente revê, né? Não, se já dá para aguentar a dorzinha ali, né? A dor do crescimento, né? Aquela dor, né? Que dói, a gente aguenta, né? Agora, assim, para a gente encerrar hoje, a gente pensar o que mais entrava, os caminhos da nossa vida, não são os outros, mas sim nossas imperfeições. Duro. Por que entrava? Tá fechado, Solange. Você fecha ali. Porque, na verdade, aquilo que a gente imagina que é o outro que está fazendo para a gente, somos nós mesmos. O problema está em nós, né? O problema é sempre com a gente, né? O problema sempre é com a gente. Porque a gente que sente, por que a gente está sentindo, né? Por que isso está ofendendo? É alguma coisa que a gente tem dentro da gente que faz com que a gente se ofenda, se magoe. Né? É isso aí. O que é o que tem dentro da gente? O que são essas Falta de equilíbrio.
falta de equilíbrio. Se a gente deixa se contaminar pelo que está de fora, é sinal de que a gente não está bem dentro. A realidade é aquilo que a gente viu no estudo do outro livro, né? São as nossas crenças, as nossas limitações. Sim. É isso que causa tudo isso na gente. Pai João, a gente vai se divertir com ele, né? Que de pouquinho em pouquinho ele vai falando aquilo que não dói tanto na gente, porque a gente está ouvindo dele. E a forma dele falar não nos agride. Mas se fosse qualquer outra pessoa falando, a gente ia se sentir agredido e ia vir para a defesa. Ia se armar. Mas ele vai colocando de pouquinho em pouquinho, vai na homeopatia, né? Assim, vai dar um globozinho daqui, uma gotinha dali. E aí a gente chega, respira e fala assim, é verdade. É verdade.